Na aula de hoje, nós vamos falar sobre área e volume de paralelepípedo. Então, nós temos aqui um paralelepípedo mais famoso, que a gente conhece como cubo, que é o primeiro exemplo, e temos um outro paralelepípedo, onde ele não possui as 6 faces iguais. Nós vamos primeiro começar falando sobre o volume, porque é bem mais simples. A figura em 3 dimensões, ela possui aqui, vamos chamar de altura, largura, e vou chamar essa parte de profundidade. Ela tem essas 3 dimensões aqui, altura, largura e profundidade. Para a gente achar o volume, basta você multiplicar esses 3 valores. A altura vezes a largura vezes a profundidade. O mesmo para os dois, tá? A área, ela é calculada como se a figura fosse uma figura aberta, planificada, ok? Depois eu vou colocar algumas planificações para vocês estarem observando e repassando para o caderno de vocês algumas figuras já planificadas, né? Que é como se fosse ela aberta antes de ser montada. Então, nós vamos primeiro calcular aqui, vou colocar um exemplo, vamos colocar um cubo aqui e vou colocar algumas medidas para ele, tá? Vou botar aqui, vamos botar mais parecido com o cubo aqui. Então, eu tenho esse cubo, digamos que ele tem aqui 2, 2 e 2, né? Já que é um cubo, ele é composto por quadrados. Se são quadrados, todas as medidas são iguais. Então, a altura, a largura e a profundidade terá a mesma medida. Logo, o cubo você poderia até dizer que é 2 elevado a 3, mas isso somente para o cubo, por ele possuir as 3 medidas. Fazendo essa multiplicação aí dos 3, né, ou colocando 2 elevado a 3, é a mesma coisa, você terá um resultado 8. Se nós estivermos falando de centímetros, a unidade de medida, o resultado será centímetros ao cubo, porque eu estou multiplicando centímetros com centímetros com centímetros, então é a unidade elevada a 3. Lembrando que área, que a gente vai ver daqui a pouco, ela vai ser elevada a 2, porque a gente faz a multiplicação de 2 em 2. Vamos agora aqui fazer um mesmo exemplo de volume, tá? Ainda com esse aqui, esse paralelepípedo aqui, onde as medidas não são iguais. Então, eu vou atribuir aqui, vou fazer ele aqui embaixo. Então, eu vou colocando aqui, ó, vou puxar ele aqui para baixo. E vamos colocar aqui valendo 2, esse aqui vale, vamos supor, 5 e uma profundidade de 10. Como eu faço o volume desse? Também através da multiplicação dos 3 valores. Então, o volume será, vamos botar agora aqui em metros, só para mudar a unidade de medida. Então, o volume também é a multiplicação dos 3 valores. Nós teremos 2 vezes 5 vezes 10. 2 vezes 5 é 10, 10 vezes 10 é 100. Então, teremos aqui 100 metros cúbicos. Ok? Então, tanto para cubo quanto para o que não tem as faces iguais, nós usaremos o volume, é a multiplicação dos 3 valores, altura, largura e profundidade. Nós vamos falar de área. Coloquei aqui um cubo, né, no modelo dele aqui, e nós vamos calcular a área dele. Para calcular a área do paralelepípedo, de um cubo que possui as faces iguais, nós temos que pensar na montagem dessa figura. Isso nós chamaremos de área total, que é a montagem completa da figura. Sendo assim, eu terei aqui, ó, fazer como se fosse a parte da frente, eu vou ter um quadrado para fazer a frente e um outro que vai ser a parte de trás. Então, a frente e atrás. Então, eu vou ter aqui duas áreas de 2 por 2. Vamos dizer que esse aqui tem as mesmas medidas do anterior, tá? 2, 2 e 2. Já que é um cubo, é tudo igual, né? Então, eu montei a frente. Quando eu quero montar a minha lateral, eu vou ter aqui uma outra face, que também será 2 por 2. Então, eu vou ter uma lateral aqui e a outra do outro lado, para poder montar a lateral da caixa. Então, mais
duas placas de 2 por 2. Veja que a gente está construindo aqui. Agora, eu vou fazer a parte de baixo dessa caixa e a parte de cima, que é essa verde que eu estou colocando aqui. Então, eu vou ter que construir mais duas plaquinhas de 2 por 2 também. Então, finge que como se fosse uma tarefa e você tem que construir um cubo. Então, você vai cortar em papelão ou qualquer outro material duas placas de 2 por 2, que é essa vermelha que foi para fazer a parte da frente e a parte de trás, duas placas de 2 por 2 para fazer as laterais e duas placas de 2 por 2 para fazer o fundo e a tampa da caixa. Pronto, você já tem a sua área do cubo e agora é só calcular tudo. Então, a área total de paralelepípedo qualquer será, ó, 2 vezes 4 mais 2 vezes 4, que é o resultado das multiplicações dentro do parênteses, né? E 2 vezes 4. Pode fazer tudo direto, porque multiplicação, tá? Você já poderia botar direto aqui 8, ó. 8 mais 8 mais 8 é igual a 24. Isso daí é a área. Então, a área é a construção da figura. Agora, eu vou pegar o paralelepípedo que não tem as faces iguais, que foi o segundo exemplo, para ver que a montagem é do mesmo jeito. Indo agora aqui para esse próximo paralelepípedo, vou colocar as mesmas medidas, 2, 5 e 10. Vamos colocar aqui metros, só para vocês, né, não esquecerem que no final tem que colocar metros ao quadrado, quando for área. E vamos ver aqui como que seria a montagem disso. Então, digamos que nós temos a tarefa de montar essa figura, e assim a gente vai achar a área total. Nós já vamos preparar aqui do que a gente vai precisar, o tamanho das peças, para montar essa área total. Então, o primeiro passo é pegar a parte da frente e a parte de trás. Então, olha só, 2 por 5. Então, se eu pegar aqui uma placa de 2 por 5 para a frente e uma outra placa de 2 por 5 para ficar aqui na parte de trás. Então, eu vou lá no meu cálculo, já sei que eu vou precisar de duas placas de 2 por 5. Agora, eu preciso calcular as laterais. Quanto que eu vou precisar de material? Então, é 2, ó, aqui ó, a altura, porque se aqui vale 2, aqui também vale 2. Então, essa lateral é de 2 por 10, ó. Então, eu vou fazer uma placa aqui para essa lateral de 2 por 10 e para outra lateral também. Então, eu vou montar aqui as laterais com duas placas mais duas placas de 2 por 10. E para finalizar, falta o fundo e a tampa. Então, eu terei aqui um fundo de 5 por 10. Então, aqui, ó, terei um fundo de 5 por 10. E terei também uma tampa de 5 por 10. Tá? Então, vou lá no meu cálculo e digo que preciso de duas placas de 5 por 10. Agora que eu fiz isso, eu já consigo ter o cálculo total do material, né? Que é da área para construção. Então, ó, 2 vezes 5 aqui vai dar 10, mais duas placas de 2 vezes 10, que é 20, mais duas placas de 5 vezes 10, que é 50. Agora eu faço as multiplicações. Você poderia ter feito essas três juntas, não tem problema nenhum, porque multiplicação não vai alterar em nada. Aqui vai dar 20, mais 40, mais 100. Então, eu terei uma área total de 160 metros quadrados, tá? Volume vai ao cubo, área fica ao quadrado. Então, é assim que você vai calcular a área total. O que acontece é que às vezes você não precisa calcular a área total. Vamos pegar esse mesmo exemplo aqui, ok? Vou colocar aqui esse mesmo exemplo e vamos fingir que é uma piscina, tá? Então, isso aqui é uma piscina. Essa piscina, ela vai ter aqui uns 2 metros aqui, 5 aqui e 10 metros aqui. Sendo que eu quero saber que eu vou azulejar essa piscina, quantos metros quadrados de azulejo eu preciso para azulejar toda essa piscina? Piscina não tem a parte de cima.
Então, quando a gente for fazer o cálculo, a gente vai precisar somente de quê? De duas placas de 2 por 5, para ser aqui, né? Essa parte da frente da piscina e a parte de trás. Então, a gente vai construir o que vai pegar em azulejo, né? Então, se eu quero só da parte do azulejo, eu vou pegar essas duas partes. Essas partes vão ter azulejo de 2 por 5. Ok. As laterais, eu vou botar azulejo? Vou pegar aqui de 2 por 10 para fazer essa lateral com azulejo. E vou azulejar o outro lado também. Então, mais uma outra placa aqui para a piscina. Então, eu acrescento lá no meu cálculo. Então, eu vou azulejar as laterais da piscina. A lateral vai ser 2 por 10. Então, duas partes de 2 por 10. E vou azulejar o fundo. Então, eu vou pegar uma parte só aqui, ó, de 5 por 10. Por quê? Porque eu só vou azulejar o fundo. A piscina não tem a parte de cima com azulejo, é aberta. Então, ao invés de eu botar aqui mais duas partes de 5 por 10, eu vou colocar apenas uma. Então, eu vou botar só aqui, ó, 5 por 10. Se você quiser, você até pode botar o número 1 aqui na frente, mas não vai fazer diferença, tá? Então, se isso aqui fosse uma piscina, né, como não tem a parte de cima, essa parte aqui é aberta, tá? Essa parte aqui, ó, é aberta. Não tem, então a gente não vai calcular. Então, a área fica, aqui a gente já sabe, vai dar 10, 10 vezes 2, 20. Mais, aqui vai dar 20, 20 vezes o 2, 40. Mais, aqui vai dar 50. Então, área total para azulejar vai ser 20 mais 40, 60, mais 50, 110 metros quadrados. Ok? Você não precisa calcular tudo. Se fossem tipos diferentes de azulejo, aí bastava eu dizer quantos azulejos, vou botar o fundo com azulejo rosa e as laterais com azulejo verde. E aí a frente, a parte de trás com azulejo laranja. Então, você tem que prestar atenção no que está sendo pedido para saber qual a área exata que você vai calcular. Sempre pensando na montagem, porque se você pensa na montagem, não importa o que ele está pedindo, se é o cálculo da área total ou se só de algumas partes. Né? Você pensando na montagem, você vai calcular só aquela parte da área que está sendo pedida, ok? Às vezes é dado direto assim o desenho com essas setinhas. Quando é colocado, não coloca em forma de problema, como eu disse aqui, azulejando, pintando, que seja, essa parte aqui, a setinha, indica que aqui é aberto, tá bom? Então, se eu tivesse essa aqui, por exemplo, este desenho aqui, vou fazer um outro desenho aqui. Vamos supor que eu tenho aqui um cubo aqui, e aí eu coloco a setinha assim. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que tem uma passagem aqui nesse cubo. O volume, ele não altera a conta, sempre vai ser a multiplicação dos três valores, base vezes altura vezes largura. Mas a área vai alterar, porque se ele não tem essas duas placas, que são as laterais, eu não vou precisar calcular. Então, digamos que aqui eu vou botar aqui, ó, 3 por 3 por 3. O meu cubo não tendo isso aqui, ele só vai ter a parte da frente e de trás. Então, ele vai ter duas placas de 3 por 3, a parte da frente e a parte de trás, e o fundo e a parte de cima. Então, ele vai ter aqui mais umas duas placas de 3 por 3. Tá? Só isso. A terceira parte seriam as laterais. Então, não tem lateral, porque, ó, tá passando aqui, ó. Ok? Então, você não vai calcular. Logo, essa área aqui só teria esses dois cálculos, ó. Aqui, 9 vezes 2, 18. 9 vezes 2, 18. Somando, 36 centímetros ao quadrado, milímetro ao quadrado, depende da unidade de medida. Ok?
Lembrando que as unidades de medida para serem calculadas, tanto área quanto o volume, precisam ser as mesmas. Então, se um lado tiver em centímetro, o outro em metro, você precisa colocar tudo ou para metro ou para centímetro, para depois você calcular a área ou o volume, ok? Como esse conteúdo, eu vou deixar alguns exercícios para vocês fazerem. Eu combinei com o pessoal, essa aula também seria pelo Meet, mas como ontem pouquíssimas pessoas acessaram, eu combinei com o pessoal para ficar em aberto. Caso vocês tenham alguma dúvida relacionada à explicação, não consigam fazer determinado exercício porque ficou com dúvida, me peçam e aí sim eu vou marcar uma aula, mas aí não terá problema nenhum se vai ser para 1, 2 ou 3 pessoas ou a turma inteira. Vai ser para aqueles que estiverem com dúvidas. Então, eu vou deixar o Meet por hora, pelo menos, para servir como um tira-dúvidas, tá? Então, deixa no comentário. O aluno pode pedir no privado mesmo, vocês que sabem. Professora, dá para fazer uma aula ao vivo sobre esse tema? Aí eu marco e a gente faz, ok? Principalmente porque daqui para frente, na parte, né, de estatística e tudo, vai entrar um conteúdo novo. E aí eu não posso ficar marcando aula de conteúdo novo direto pelo Meet, se as pessoas não acessarem vão perder matéria nova. Então eu vou deixar desse jeito, tá bom, gente? Como tira dúvidas. De vez em quando eu marco para uma correção de exercício geral, e aí quem entrar, de certa forma, não vai estar perdendo conteúdo novo, quem não entrar, tá bom? Então é isso, pessoal. Façam os exercícios, qualquer coisa, só pedir que a gente dá uma aula sobre isso online. Valeu, beijos e até!